Neste vídeo, apresentaremos um estudo das emissões atmosféricas no processo de fabricação do cimento Portland, utilizando dados de um caso real, comparando com as legislações existentes. A palavra cimento é originada do latim caementu, que na antiga Roma designava uma espécie de pedra natural, de rochedos não enquadrejada, não quebrada. O produto é um componente básico do concreto, que é hoje o segundo material mais utilizado pelo homem, ficando somente atrás da água. O cimento começou a ser produzido no Brasil em escala industrial a partir de 1926. Na década de 70, a produção cresceu intensamente, com uma elevação de patamar de 9,8 milhões de toneladas por ano, para 27,2 milhões de toneladas no início dos anos 80, período em que a recessão da economia nacional provocou queda no consumo. Cimento Portland, portanto, é a denominação convencionada mundialmente para o material usualmente conhecido na construção civil como cimento. Vamos agora falar do processo de produção do cimento Portland. O primeiro passo na produção do cimento é extrair as matérias-primas, calcário e argila das pedreiras. A exploração de pedreiras é feita normalmente a céu aberto e a extração da pedra pode ser mecânico ou com explosivos. O material após a extração se apresenta em blocos, sendo necessário assim ocorrer a etapa de britagem para reduzir seu tamanho a uma granulometria adequada. A matéria-prima agora é armazenada e transportada para moinhos, onde se produz o chamado cru. Simultaneamente à moagem, ocorre um processo de adição de outros materiais, de forma a obter o cru, constituído de cálcio sílica, alumínio e ferro, essenciais na fabricação do cimento. Essa mistura deve ser homogeneizada, e este processo é executado em silos verticais de grande porte. Após este processo, é iniciada a fase de pré-aquecimento, em torre de ciclones, tornando o produto apto a entrar no forno. Dentro do forno rotativo, a temperatura é gradualmente aumentada, até que com cerca de 1450 graus, a mistura se funde formando um novo material, chamado clinker. O clinker é o componente básico de qualquer cimento. É ele que permite o endurecimento e o ganho de resistência do cimento, quando em contato com a água. Após o resfriamento, é adicionada uma pequena quantidade de gesso ao clinker para controlar o tempo de pega, o tempo de enrijecimento. E em seguida, a mistura é moída e é produzido o cimento Portland comum. Para a formação dos demais tipos de cimento Portland, são adicionadas outras matérias-primas, como pozolana, escória, entre outros. Vamos falar sobre as emissões de poluentes atmosféricos gerados na fabricação do cimento Portland, segundo a AP42. O material particulado, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e CO2 são as principais emissões na fabricação do cimento Portland. Pode também ser emitidos pequenas quantidades de compostos orgânicos voláteis, amônia, cloro e cloreto de hidrogênio. As emissões também podem incluir materiais residuais do combustível e produtos de combustão incompleta que são considerados perigosos. Além disso, as matérias-primas geralmente contêm vestígios de metais pesados que podem ser emitidos como partículas ou vapor. Agora vamos falar das emissões de óxido de carbono, CO e CO2. Tal como acontece com a maioria dos processos industriais de alta temperatura e de alta energia, a combustão de combustíveis para gerar energia no processo libera grande quantidade de CO2. As emissões totais de CO2 dos processos com altas temperaturas dependem do consumo de energia e geralmente são na faixa de 0,85 a 1,35 mg de CO2 por miligrama de clinker. Além das emissões de CO2, a combustão de combustíveis nas usinas de cimento Portland pode emitir uma grande variedade de poluentes, em quantidades menores. Se as reações de combustão não atingirem a conclusão, o CO e poluentes orgânicos voláteis podem ser emitidos.
Com relação às emissões de material particulado, a maior fonte deste dentro de fábricas de cimento é o sistema de aquecimento do produto, que inclui principalmente o forno. Normalmente, a poeira do produto é coletada e reciclada dentro do próprio forno, contribuindo assim para a produção de clinker. Porém, se o produto produzir uma grande quantidade de pó, este pode ser descartado em um sistema de exaustor separado. Agora sobre os óxidos de nitrogênio. O NOx é formado pela reação do nitrogênio encontrado no ar e nos combustíveis, como o oxigênio, nas altas temperaturas atingidas durante o processo de clinkerização. Quanto maior a quantidade de nitrogênio no combustível e com o aumento da temperatura no forno, uma maior a quantidade de NOx é gerada. Vamos agora falar sobre dióxido de enxofre. As emissões de SOx predominam na forma de dióxido de enxofre. Elas provêm da oxidação de sulfetos voláteis presentes em matérias-primas e combustíveis. Devido à natureza alcalina do calcário e do clinker, normalmente estes compostos são oxidados e capturados pelo clinker e não são emitidos na atmosfera. Agora, com relação à emissão de compostos metálicos, o forno utilizado no processo de produção do cimento emite também estes compostos, como, por exemplo, cádmio, chumbo, selênio, cromo, níquel, entre outros. Os metais refratários tendem a se concentrar no clinker, enquanto os metais voláteis e semivoláteis tendem a ser descarregados através da pilha de escape primária e da pilha de bypass, respectivamente. Segundo dados do relatório de impacto ambiental da cimenteira Votorantim Cimentos, da cidade de Caaporã, na Paraíba, o projeto compreende a implantação de uma fábrica de cimento e áreas de lavra de calcário e argila em propriedades da empresa localizada na zona rural do município de Caaporã. Segundo a IARIMA, a fábrica produzirá cerca de 2.200.000 toneladas anuais de cimento, destinados sobretudo ao mercado consumidor do Nordeste brasileiro. Enquanto a produção e o consumo de cimento cresceram cerca de 30% no Brasil, mantendo a relação entre oferta e demanda relativamente estável na região Nordeste, o crescimento do consumo foi de 50%, enquanto a produção cresceu menos de 40%, aumentando o desequilíbrio entre oferta e demanda de cimento na região. Atualmente, o estado da Paraíba é o segundo maior produtor de cimento no Nordeste, perdendo apenas para Sergipe. Com os investimentos em novas fábricas, o estado da Paraíba, a partir de 2015, passou a ser o maior produtor de cimento da região Nordeste. A implantação do projeto Paraíba em Caaporã se justifica pela existência de calcário e argila em quantidade para atender a produção prevista, uma vez que constituem as principais matérias-primas para a produção de cimento. Além disso, a localização da fábrica de cimento de Caaporã, próximo às minas, é condição primordial para o sucesso do projeto, pois a existência no município de reservas de calcário e argila suficientes para abastecer a fábrica de cimento por décadas, viabiliza sua implementação, tanto técnica quanto econômica. Além disso, reduzirá os custos com transporte, minimizam os impactos ambientais associados à atividade, tais como emissão de material particulado, redução de acidentes de trânsito, de consumo de diesel, dos incômodos à vizinhança e desconforto ambiental, e emissão de gases de efeito estufa. O equipamento principal no controle de poluição do ar a ser instalado na fábrica de cimento de Caaporã será o filtro de mangas. Serão instalados 40 conjuntos de equipamentos de controle deste tipo em todas as saídas para a atmosfera do ar,
utilizado no processo de fabricação do cimento, assegurando uma emissão máxima de 20 mg Newton por metro cúbico de material particulado. O equipamento funciona filtrando o ar empoeirado através de filtros de tecido em formato de sacos compridos. Periodicamente é injetado um pulso de ar dentro dos dutos de filtros, de modo que a poeira que esteja incrustada na parte exterior das mangas do filtro caia para uma calha onde é retirada e reprocessada. No local da cimenteira também foi instalada uma estação meteorológica portátil com termômetro, higrômetro, barômetro, pluviômetro, anemômetro, bem como um sistema de armazenamento de dados para monitorar as condições climáticas locais. Ainda, visando determinar o alcance e a concentração dos principais poluentes a serem emitidos pela fábrica de cimento, Votorantim Cimentos, foi realizado um estudo de dispersão de poluentes atmosféricos. Trata-se de um estudo complexo, na qual é simulada por programa de computador, modelo AirMood, a dispersão de poluentes a serem gerados pela futura fábrica, tais como óxidos de nitrogênio e enxofre proveniente da queima de coque do forno e as emissões do material particulado no moinho de coque, moinho de cimento, resfriador, ensacadeira e do filtro de mangas. Conforme os resultados, as concentrações máximas obtidas nas simulações do modelo AirMood apresentaram-se abaixo dos padrões primários estabelecidos pela Resolução CONAMA 003/90, analisadas neste trabalho, demonstrando que o empreendimento é ambientalmente viável. Com relação à legislação nacional, nós temos a Resolução CONAMA número 382, de 26 de dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão para poluentes atmosféricos para fontes fixas. O anexo 11, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes da indústria de cimento Portland, define os limites de emissão de poluentes atmosféricos gerados na indústria de cimento Portland, os limites de emissão de poluentes decorrentes do coprocessamento de resíduos em forno que produz clinker. Segundo a resolução para fornos, as concentrações para material particulado se limitam a 50 mg por Nm cúbicos para material particulado e 650 mg Newton por metro cúbico para dióxido de nitrogênio. Resolução CONAMA número 436, de 22 de dezembro de 2011, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 2 de janeiro de 2007. No anexo 11, limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes da indústria do cimento Portland, ficam estabelecidos os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de produção de cimento. Fornos de clinker com e sem processamento se limitam a 50 mg Nm cúbico para material particulado e 800 mg Nm cúbico para dióxido de nitrogênio em fornos com processamento e 1000 mg por Nm cúbico para fornos sem processamento. Resolução CONAMA número 264, de 26 de agosto de 1999. No Brasil, a Resolução CONAMA 264, de 26 de agosto de 1999, é a legislação que rege os procedimentos, critérios e aspectos técnicos específicos do licenciamento ambiental para o coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de clinker, para a fabricação de cimento. Os limites máximos de emissão para diversos poluentes podem ser observados na tabela. Observando os limites para material particulado, observa-se que essa resolução é menos restritiva do que as resoluções anteriores, apresentando uma concentração de 70 mg por Nm cúbico. Resolução número 16, de 2014, SEMA do Paraná, define critérios para o controle da qualidade do ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para a proteção da saúde e bem-estar da população e melhoria da qualidade de vida. Segundo o artigo 40 da resolução, na atividade de produção de cimento ficam estabelecidos padrões de emissão para fornos, apresentando uma concentração de 50 mg por Nm cúbico. Norma Técnica CETESB 263, de dezembro de 2003, define procedimentos para utilização de resíduos em fornos de produção de clinker. Concentrações máximas de emissão dos parâmetros segundo a norma da CETESB são apresentados na tabela.
Para material particulado, apresenta uma concentração de 70 mg por Nm3. Deliberação Normativa Copan número 154, de 25 de agosto de 2010, Minas Gerais, e Deliberação Normativa Copan número 26, de 28 de julho de 1998, Minas Gerais. Dispõe sobre o coprocessamento de resíduos em fornos de clinker. Para material particulado, na normativa Copan 154, temos as concentrações de 50 mg por Nm3 para fontes novas, 70 mg por Nm3 para fontes existentes. E pela normativa Copan 26, temos 70 mg por Nm3. Segundo a legislação internacional, temos a Diretiva 2000 de 76, de 28 de dezembro de 2000. A legislação europeia referente à incineração de resíduos, incluindo coprocessamento em fábricas de cimento, é a Diretiva 2000 de 76. Segundo a Comissão Europeia, essa diretiva tem como objetivo diminuir ao máximo possível os impactos ambientais negativos causados pela incineração e pelo coprocessamento. Como se pode observar na tabela, os limites de emissão de poluentes são extremamente baixos, comparados com a legislação brasileira. Mesmo considerando que a legislação europeia, o ajuste é feito com 10% de O2 livre.